Boa noite. Hoje é o primeiro dia da carta 9, nossa última carta desse livro, e nas próximas serão as cartas, os anexos das cartas de Cristo. Então vamos juntas para a nossa oração? Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que a tua vontade é que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e minha vida aos teus cuidados. Enfim, a carta 9. Eu, o Cristo, venho por meio do canal destas cartas, porque não posso voltar em forma corpórea ou adquirir personalidade humana novamente. Uma vez que resido em e sou eu mesmo constituído de tão finas e elevadas frequências vibratórias de consciência que nenhuma forma humana poderia conter a minha consciência espiritual. Meu único modo de alcançar você tem sido por meio de um ser humano sensível, clareaudiente, obediente e dedicado a Deus, nascido para ser o canal através do qual eu poderia observar o tumulto da vida ativa e os eventos mundiais. Assim, pude examinar intimamente o conflito e a dor atual, desconhecidos nos séculos passados, pois as descobertas científicas e tecnológicas e a diminuição dos valores morais e convencionais têm levado a humanidade a condições altamente estressantes na vida moderna e às novas maneiras de relacionarem-se uns com os outros. Através do canal desta mente flexível, a condição humana moderna se tornou, até certo ponto, acessível para mim. Sem esse conhecimento da experiência humana, estas cartas não poderiam ter sido escritas de uma forma útil para auxiliar a humanidade nesses tempos. O processo de tomada parcial de sua consciência começou antes de seu nascimento e continuou durante a juventude e ao longo de toda a sua vida. Meu canal iniciou pela completa desprogramação de sua mente e purificação dos velhos conceitos, e foi deliberadamente submetida a todo tipo de experiências humanas, testemunhando as lutas e sofrimentos envolvidos na vida moderna. Com minhas instruções, ela superou numerosos abismos de aflição, culminando com a morte de seu ego e da escravidão mental e emocional do materialismo. Ela está aprendendo a mover-se nas frequências de consciência do amor universal e já teve a experiência pessoal da realidade da consciência universal. Assim, ela vem sendo suficientemente purificada para receber cada vez mais claramente meus ensinamentos e para distribuí-los ao mundo. Sob a minha influência, retirou-se da vida social para a solidão e isolamento, tornando-se dependente de mim para a sua vontade de viver cotidiano. Eu
trabalho através de sua total disponibilidade para receber as minhas palavras, sempre que as energias cósmicas e as de sua própria consciência permitam receber-me e ouvir-me. Confio na sua honestidade e dedicação para esperar, ouvir-me com exatidão e sempre faço com que ela saiba claramente quando sou eu quem fala. Até que eu fale, ela é incapaz de escrever. Conto isso para que você possa compreender quais têm sido as energias da consciência crísticas que deram forma a estas cartas. Vamos comentar um pouquinho? Uhum. Só porque ele põe aqueles raminhos, então ele vai começar um novo assunto. Achei super interessante quando ele falou, quando eu estava ouvindo, né, da primeira vez, e ele fala assim, que é o canal, desde quando ela era um bebezinho, ele já estava junto. Eu falei, nossa, que experiência de vida! Já pensou Cristo com você o tempo inteiro? Aí ele fala assim, submetia a ela várias experiências para eu saber o que estava rolando nesse mundo. Aí eu, eita, talvez não foi tão fácil assim. Porque a princípio pareceu, uau, delicioso, só amor. De repente, parece que não, ela estava a serviço, né? E se ele precisava dessa vivência para compreender o que estava acontecendo no momento e entrar na frequência da forma como nós pensamos hoje em dia, ela pode ter sido submetida a experiências extremas, que talvez não foi tão simples assim, porque ela está a serviço. E aí eu pensei, talvez, né? Eu achei engraçado isso. Achei interessante também como ele explica que o que aconteceu hoje em dia foi que os valores, como que ele explica que os valores não estão mais sendo transferidos para as novas gerações. E que isso é o que tem feito com que as pessoas hoje em dia tenham a vida que têm. Eu acho isso interessante, que quando eu era jovem eu achava que todo o problema do país estava na falta de dinheiro, quando eu era bem jovem, né? E aí depois eu vi o país prosperar, prosperou financeiramente. A gente não tem aquela pobreza absoluta que a gente já teve um dia. E o país continua com o mesmo índice de violência, né? Tudo é tão violento, há tanto roubo por aí. E com certeza não diz respeito a quanto dinheiro o país tem, mas sim aos valores morais da sociedade. Mas esse é o mais perto que eu consigo chegar. Eu não consigo entender aonde que antigamente se ensinava melhores valores morais do que hoje. E eu também nem sei se, por não entender, se eu consigo transmitir esses valores morais para a próxima geração, que são dos nossos filhos. Mas é uma constatação de Cristo, ao mesmo tempo que eu não tenho essa clareza absoluta de como se deu isso e como era antes, como é agora, por que que antes transferia mais valores e agora não. Qual o aspecto disso que mudou na sociedade? E ele também fala das novas maneiras de relacionarem-se um com os outros, né? E realmente, É a isso. mídia empurrando ou não, Ah, o tem a crescimento, mídia, a tecnologia empurrando ou não. Nos anos 2000 não tinha, que foi quando ele fez a gravação, não tinha o Facebook, Instagram, não tinha isso, né? Não é a isso que ele se refere, ele pode estar se referindo a essa necessidade que a gente tem de trabalhar e consumir, trabalhar e consumir, trabalhar e consumir, que é isso que se restringe a vida, né? E os fakes, né? Os fakes da vida, né? Você ficar na frente de um celular ali só vendo, você vai achar a tua vida uma merda, né? Porque você só vê o que não é, na verdade, né? Aquele conceito que foi bem do final da década de 90, de que o gramado do outro era ser mais bonito que o seu, aí você está dizendo, né? É, Isso é exatamente. muito, É, muito, né, e nessa. assim, o tempo é consumido, né? Você estando na frente de um celular, né? É porque eu acho que quando ele escreveu as cartas, não tinha o celular na profundidade que se tem hoje, Não mas tinha, já tinha os conceitos. Você é, já estava se questionando essa geração tinha que acho que olhava o a vitória do Orkut, irmão que como era maior que a sua. Orkut, né? Tinha, acho que tinha já em O 2000. Orkut, Mas nem comparação agora, nem comparação. Apesar que para ele o que que é o tempo, né? Ele já via, provavelmente ele também já
já sentia todo esse movimento que está É. também vindo, porque é muito atual, né, o que se fala, né? Mas Nas... ele conta que ele precisou baixar a frequência dele para nos entender com mais clareza, para que ele pudesse estar escrevendo cartas especificamente direcionadas a nós. É isso que ele está dizendo, né? Que ele programou junto com o canal, tomava metade dela para si, para que ele pudesse sentir isso e ter as experiências que ele precisava ter para ele compreender. E realmente, quando você está numa frequência mais elevada como é a do Cristo, por mais que ele sinta todos os nossos chamados, ele se fez humano de novo através dela, sem precisar ser de carne e osso. Sim. E o que é bem importante, que eu acho que é o resumo do livro, né? Que ele fala que culmina, depois de abismos de aflição, culmina na morte do ego, do canal, e da Ah, escravidão mental e emocional do materialismo. Ou seja, é o resumo do livro. Não que a gente consiga, eu acho que a gente não consegue matar o ego 100%, porque se a gente ilumina, vira balão de primeiro, gás. todos iluminaremos. A questão é Exato, mas é tudo ao seu tempo, tudo. qual será o tempo. Mas essa experiência de matar o ego deve ser uma experiência fantástica. E se livrar, então, da escravidão mental e emocional? Para mim, eu acho que é até pior, porque Não, a ação e É, mas ao reação, mesmo tempo ele diz atração e também que a rejeição. gente, que o ser humano ele não tem subsídios, né, para poder aguentar toda essa iluminação, né? Uhum. Por isso que estamos aqui. Ainda bem. ainda bem. Muito bom. Muito bom. Por isso que temos que viver a nossa vida da melhor forma que der. Hoje, se não deu hoje, vai ser amanhã e aí vai, né? Mas tem uma coisa que eu tenho percebido, é que desastres, experiências ruins não existem. Na verdade, tudo são aprendizados. São experiências de aprendizados, não são boas ou ruins. A gente é que as qualifica como ruins, que chama elas como desastres, mas tudo são aprendizados ou é bom. Não tem a experiência ruim, tem um aprendizado que se ele só é duro, se a gente fizer dele duro, se a gente se recusar a aprender, se a gente se recusar a tomar o melhor dele, senão ele nem vai ser duro, vai ser só uma experiência, né? Eu me lembro quando o nosso professor falava, porque socialmente ele já falou publicamente várias vezes de que ele foi estuprado e não uma vez, várias vezes. E que ele se coloca hoje, que ele não tinha esse entendimento, mas hoje ele se coloca a serviço de que ainda necessitaria existir estupradores e estuprado, que no caso é ele, para que por isso que ele nem esconde, para que mais pessoas vejam, para que mais pessoas saibam, para que mais pessoas entrem em contato com isso, para cada vez menos precisar existir esse tipo de coisa. E não só isso, doenças, catástrofes, né? Sim. Porque você chegou num tema profundo, né? Profundo. Então vamos voltar na carta, porque hoje promete. Venho nesta carta para unir os fios de minhas cartas anteriores e para apresentá-las em um contexto mundial, mostrando como estes ensinamentos são relevantes para cada aspecto de sua vida terrena, bem como para todas as nações. Estas cartas destinam-se a ser o ímpeto, o estímulo para a abertura de sua mente e de seu coração em direção à fonte do ser, e, finalmente, a tornarem-se o meio perfeito para compreender os efeitos em cada faceta de sua existência terrena, do pensamento, do comportamento individual e de massa. No passado, as leis dadas como normas para o comportamento nacional se dirigiam principalmente a vocês não devem. Se vocês fizerem, o castigo será esse. As verdadeiras leis espirituais são inteiramente diferentes. As leis espirituais são expressas desta forma. Uma vez que você e o lugar de sua existência terrena foram criados desta maneira, se você
trabalha em harmonia com as leis de sua existência, você abrirá seu sistema inteiro de alma, mente, emoções, corpo e circunstâncias pessoais para o fluxo constante da consciência divina, sua força vital. Os frutos do seu comportamento disciplinado retornarão para abençoá-lo e torná-lo cheio de saúde, harmonia e prosperidade. Se, por outro lado, você ignora as leis da existência e continua vivendo da mesma maneira que vivia antes de ter recebido esta mensagem, então a sua vida continuará sendo marcada pelo tumulto, condições climáticas difíceis, pragas nas colheitas, desastres econômicos, privações de alimentos e uma vida estressante. Eu tenho falado através dessas cartas expressamente para permitir que você alcance um verdadeiro e constante estado de paz mental, amor espiritual, alegria e cura interior da mente, das emoções e do corpo físico. Você já deve ter compreendido que este era também o único propósito que existia por trás da minha missão com as pessoas na Terra: mostrar como elas mesmas estavam criando a sua própria miséria. As igrejas cristãs vêm ensinando que você foi criado por Deus, que deve adorar e agradar a Deus, respeitando as suas leis. Mas isso não é verdade. Adorar a Deus é um rito pagão. Quando as pessoas adoram a Deus, o colocam em separado e acima delas, inalcançável e para ser temido, pois quem sabe que mal ele poderá enviar à terra se as pessoas não agirem de acordo com a sua vontade? Porém, essa não foi a mensagem que eu trouxe à terra. Eu falei do Pai, que satisfaz todas as necessidades, que responde quando é chamado, que cura quando pedimos para fazê-lo, que está dentro das pessoas, ao mesmo tempo em que é transcendente a elas, o que significa que é o Criador, que o Criador é universal. A religião judaica ensinava que somente os sumos sacerdotes poderiam aproximar-se do Santo dos Santos e fazerem súplicas pelo povo. A população só poderia aproximar-se de Jeová através dos sacerdotes, trazendo pássaros e animais para que fossem oferecidos em sacrifício, queimados para apaziguar Jeová pelos pecados das pessoas. Através destes meios, os judeus obtinham o perdão dos pecados. Eu ensinei repetidas vezes às pessoas que elas receberiam o perdão do Pai para os seus pecados, segundo a sua própria vontade para perdoar os outros, pois seria dado a elas de acordo com a sua própria semeadura. Eu também ensinei as pessoas a se aproximarem do Pai diretamente e a rezarem de forma simples, pedindo aquilo que necessitassem para suas vidas. Assegurei que elas seriam ouvidas e as suas súplicas respondidas, desde que fossem feitas com fé total, sem nenhuma dúvida em suas mentes. Você deve compreender que tudo o que ensinei aos judeus estava em conflito direto e em oposição ao que os seus anciãos religiosos ensinavam. E foi esse o motivo pelo qual os sacerdotes me odiaram e me crucificaram, uma vez que eu estava roubando os seus exaltados cargos de guarda-costas pessoais do Todo-Poderoso. Devido ao temor das represálias depois de minha morte, os discípulos não se libertaram completamente do Antigo Testamento. Assim, muito do que existe no Antigo Testamento foi passado para a religião cristã. Como alternativa ao sacrifício de animais, o corpo e o sangue de Jesus são oferecidos pelos sacerdotes no altar.
após muitos anos, e de Roma assumir o posto de protetora da religião cristã, assim como os sacerdotes judeus já haviam feito antes, também os sacerdotes romanos se vestiram com caríssimas roupas e utilizaram acessórios de prata e ouro para cerimônias religiosas. Nos tempos de Paulo, isso teria sido concebível. Ele tinha uma mensagem simples de salvação pela minha morte na cruz. Embora não tenha sido a mensagem que eu trouxe aos meus patriotas da Palestina, ele estava perpetuando uma tradição judaica de sacrifício do outro para ganhar pelos seus próprios pecados. Que vergonha, que vergonhosa covardia! Ainda assim, Paulo realizou um grande serviço pela humanidade, ao dar início a um movimento que seria um meio de abençoar a todas as raças igualmente. Ele delineou um modo de pensamento e conduta diária que trazia harmonia às vidas daqueles que procuravam viver de acordo com seus ensinamentos. Deixa eu fazer só 2 pequenos comentários aqui. Eu adoro quando ele fala assim: ah, eu estava roubando o cargo de guarda-costas de Deus. Gente, é muito bom, né? Imagina só, aí ficaram com ciúme de mim e quiseram me matar, porque eu estava roubando o emprego deles, o cargo deles. É muito boa essa. E eu gosto também quando ele fala isso que ele falou agorinha. Que vergonhosa covardia. Outra pessoa se sacrificar para pagar os seus próprios pecados. Mesmo que essa outra pessoa fosse num rito do corpo e do sangue de Cristo, ainda assim é vergonhoso, porque ainda assim eu estou tirando a responsabilidade de mim e colocando nas costas de outra pessoa, né? Aí ele fala, mesmo que o Paulo ainda estava muito apegado a esse conceito judeu, Uhum, e ainda tivesse trazido essa ideia do sacrifício na cruz, ele fez um bom papel, ele fez um bom serviço, fazendo amor para as pessoas. Tanto que para ele era inconcebível que fizesse essa coisa de novos guarda-costas de Deus, agora com novas indumentárias e vestimentas caríssimas e protetores como Roma, como o Vaticano em Roma, uhum. né? É bem provável que alguns judeus tradicionalistas, vociferando outra vez, hostilizem as minhas palavras nesta segunda vinda. Eles se ressentirão de minha constante referência à antiga prática judaica de sacrificar animais e pássaros nos templos para agradar a Deus e obter o perdão dos pecados. Porém, sejam quais forem as suas objeções, o fato histórico continua sendo que o templo era um lugar para oferecer sacrifícios e que o cheiro era sentido em toda Jerusalém. E durante todo aquele tempo, eu sabia que o edifício do templo era dedicado a um mito, uma invenção da imaginação do homem, uma racionalização daquilo que a mente humana não podia compreender espiritualmente. Eu estava lá, senti as pedras quentes debaixo das minhas sandálias e o sol sobre minha cabeça. Eu discuti com os fariseus, suportei as suas risadas e piadas com certo divertimento e observei-os enquanto ensinavam de maneira dogmática uma forma de vida opressiva, de contínua obediência às tradições sem valor, relacionadas a comer e beber, as quais eram totalmente desnecessárias. Eu estava lá. Às vezes, meu divertimento acende uma faísca de travessura em minha mente e faço com os fariseus o mesmo tipo de piada analítica pelos seus hábitos pessoais, suas roupas pomposas e suas leis, assim como eles fizeram comigo e com os meus ensinamentos. É um tolo, disseram aos gritos, ridicularizando a minha afirmação de que o reino de Deus está em você. Diga-nos, como pode Deus estar dentro de uma pessoa? Gritaram ironicamente.
Usando uma chuva de argumentos pejorativos, invocaram os profetas e compararam seus conceitos de Todo-Poderoso Jeová com as minhas descrições do Pai, simples, que se importava até com os pássaros. Como poderia ser isso? Perguntavam. Se as aves eram sacrificadas regularmente no templo para pagar os pecados dos homens? Moisés teria estabelecido tais práticas sagradas de sacrifícios com fogo, se as aves e os animais estivessem alguma importância aos olhos do Todo-Poderoso? Eu ficava impassível diante de tais ataques verbais. Eles só tinham a convicção da tradição judaica para apoiar as suas afirmações, enquanto minha mente havia sido impregnada com o verdadeiro conhecimento da existência em si, durante as minhas experiências iluminadas no deserto. Foi-me dada a compreensão da universalidade e da boa vontade criadora do Pai, que me permitiu perceber e fazer coisas que nenhum sumo sacerdote, fariseu, saduceu ou escriba jamais poderia fazer. Uma vez que eu compreendia a natureza de nossa fonte do ser, poderia com confiança impor as mãos sobre um homem paralítico e levantá-lo, restituindo a sua plena saúde. Quem poderia comparar esses conhecimentos com as ridículas leis tradicionais dos sacerdotes? Os sacerdotes, os fariseus e todo o resto desses religiosos embusteiros sabiam que nenhum deles poderia fazer tais coisas e que, por essa razão, odiaram-me quando desafiei sua autoridade. Detestaram-me pela minha força diante da oposição e insultaram-me por atrair as multidões quando alguma cura era feita e ninguém poderia negar. Aí estava, em plena luz do dia, para todos que pudessem ver um ato de amor que os sacerdotes asseguravam que somente Deus poderia fazer. Portanto, eu deveria ser filho de Satanás. E ainda mais, não viam a cura como um ato de amor, mas como uma inexplicável blasfêmia e usurpação do papel de Deus. Acusaram-me de vangloriar-me dos meus poderes mágicos, mas não podiam dizer-me como eu havia adquirido tais poderes, e, portanto, decidiram que eu deveria ser um filho de Beelzebub. Vou fazer um comentáriozinho aqui. Uhum. Tem uma expressão que Jesus vai falar, que ele fala assim, a boca fala do que o coração está cheio. E é exatamente isso. Toda vez que eles falavam que Jesus só queria se vangloriar, na verdade, quem fazia isso eram eles mesmos, né? Eles que se vangloriavam por qualquer coisa. E eles estavam falando de Jesus, coisas que estavam dentro deles. Eles acusavam a Jesus dos seus próprios comportamentos, né? Quando ele fala assim, que, que a usurpação do papel de Deus, acusavam-me de vangloriar-me dos meus poderes mágicos, mas não podiam dizer como eu havia adquirido tais poderes. Portanto, decidiam que eu deveria ser o filho de Beelzebub. Acho divertido essa compreensão, porque ali atrás ele fala que o objetivo dele com essas cartas é que a gente compreenda o funcionamento da vida e também da nossa vida e da comunidade. Logo no começo dessa carta ele diz isso. E aqui ele vai mostrando, né? Imagina o quanto ele ameaçou, né? Vamos chamar de clero, nem sei se naquela época era Toda a chamado de clero, mas estrutura, todos né? esses sacerdotes da época, né? Como É, eles se sentiram ameaçados, fariseus principalmente, se sentiram ameaçados com todo esse movimento que ele fazia. sim, até porque eles não sabiam exatamente o que Deus fazia e usurpavam desse poder. Então, eles achavam que era isso que ele estava fazendo. Ao invés deles verem amor no que Jesus fazia, eles viam só o que eles faziam e só o que eles sentiam. Eles projetavam em Cristo o que estava dentro do coração deles, como se Cristo fosse igual a eles, né? Uhum. É que, de Queria uma roubar. certa forma, né, foi a forma que eles aprenderam, né?
é a crença, né, do que aprenderam. Então, para você sair fora de uma crença, tem que fazer uma experiência muito sobrenatural mesmo, né? Se permitir, né? Porque senão você realmente está condicionado. Quantas coisas a gente no dia a dia não é condicionada? E quando vem a experiência que você se permite fazer algo, que vem à luz, você fala, nossa, né? Falou tudo, Lide. Quantas coisas, né? Quantas coisas a gente aprende que é assim e é assim porque é assim. É, Mas a gente não sabe que, porque a gente pensa que é assim, é que a gente está criando o nosso futuro assim. É quase, por exemplo, quando alguém fala assim, é melhor pegar uma arma se alguém vier te matar e você matar, é matar ou morrer. E a gente fala, eu não quero morrer, então eu teria que matar. Mas quando você vai ver a história de Gandhi, Gandhi libertou um país inteiro sem ninguém pegar uma arma, e muitos morreram. Mas eles compreenderam que se eles não pegassem arma, muito menos morreriam. Então, é um novo conceito que ele trouxe. Você pode fazer uma libertação sem uma guerra. Você pode fazer uma conquista com pessoas armadas sem pegar uma arma. E você vai conseguir infinitas vezes melhores resultados. Isso aconteceu não tem um século, mas foi no nosso tempo, né? E as pessoas acham que para elas viverem um lugar de guerra, elas precisam de ir de igual para igual. Isso é um conceito, é uma crença, e é o que você falou. Se abrir para novas crenças, se abrir para novas possibilidades. sim. E todas as pessoas que se abrem para uma nova possibilidade é como se fosse uma boiada seguindo por um caminho e um olha para o lado ou olha para uma outra direção que não seja olhar para frente. E essa pessoa, ela traz uma nova possibilidade, nem que seja só pelos que estão em volta. E o que vão olhar para a sua direção e falar assim: ah, tá ficando louco e continua andando. Ou, olha, ali existe uma possibilidade. Então, assim, é incrível como tudo é tão perfeito na vida, né? Mas também é incrível isso que a Lidiane falou, que você olhar para o lado, quando está todo mundo seguindo a boiada, é uma coisa, mas você sair daquela direção e assumir uma nova direção e vendo que dá. Isso demanda uma certa coragem. Muita Porque coragem. naquela Você é época, tida como louca, você é tida como. Imagina, sair fora do que é normal, entendeu? E o que que é normal, o que que não é, né? quem que botou a Sim. régua, né? Quem que colocou, né? É, quem colocou régua estava fazendo o melhor para mim ou o melhor para si mesmo. É sempre melhor para o próprio umbigo. Por sinal, é este o parágrafo. Agora que expliquei a situação, deve ficar claro para você que lê estas palavras, como era claro para mim naquele momento na Palestina, que a hierarquia inteira do judaísmo era composta por homens autocentrados, confusos e cheios de autoimportância, que viveram unicamente de acordo com as normas e leis. Quando desafiados a usar suas mentes e seus cérebros, não puderam lidar com isso e caíram em espasmos emocionais e virulenta indignação. Era de se espantar que, no momento em que fui levada ao conselho, mantivesse a tranquilidade e me negasse a comunicar com mentes tão obtusas. Sim, realmente estive ali na Palestina há 2000 anos. Vivi entre os homens e mulheres simples que haviam sido ensinados a temer Jeová de uma maneira muito real e que estavam obcecados com o pagamento dos sacrifícios na fogueira, para afastarem o castigo imposto pelos seus pecados. Eu fui criado e doutrinado no medo de Jeová, mas havia nascido para despertar os judeus do seu longo sono de mitos e falácias, para livrá-los de sua opressiva história de guerras e derramamento de sangue, de disputas e discussões, da exigência de uma cabeça pela perda de um olho, do escorrer e varrer para baixo do tapete os pecados que não tinham importância se não fossem descobertos. E se fossem descobertos, então todo o peso da lei mosaica cairia sobre a cabeça
pecador sem compaixão ou misericórdia? Nem sequer um pensamento hesitante sobre as verdadeiras circunstâncias que envolviam a transgressão. Como eu havia nascido com a missão de abrir as mentes e os corações dos judeus à realidade que deu a eles a vida e o ser, desde pequeno rejeitei os ensinamentos judaicos. Algo profundo e secreto do meu instinto espiritual rebelava-se contra a antiquíssima intenção judaica de deixar que outro ser vivo carregasse a responsabilidade e pagasse o preço pela sua própria teimosia e pecado. Mais do que isso, eu não podia aceitar que um Deus que supostamente havia criado tal mundo maravilhoso se alegrasse com o sacrifício pelo fogo de parte de sua própria criação, a qual ele provia abundantemente. Era-me impossível ter respeito por tais crenças e práticas sem lógica. Depois da iluminação no deserto, cresceu apaixonadamente minha rejeição às tradições judaicas. Da mesma forma que vim com um corpo humano há 2000 anos para resgatar a nação judaica de um monumento de práticas religiosas artificiais, opressivas e inventadas pelos homens, venho agora, através do canal destas cartas, distribuídas no mundo inteiro. Venho para deixar absolutamente claro que a religião cristã de nenhuma forma reflete a minha verdadeira mensagem crística, nem como eu a havia ensinado na Palestina, nem neste momento, no qual as cartas provocarão a fúria e a condenação dos cristãos ortodoxos. A religião cristã, tal como se apresenta neste momento, é simplesmente uma miscelânea de pensamentos confusos provenientes das recordações seletivas dos meus discípulos, das das conceituadas pregações de Paulo e de outros escritos antigos. Nossa, lê isso de novo. Olha só isso aqui. Desde a parte. Não, não. A religião cristã, tal como se apresenta nesse momento, é simplesmente uma miscelânea de pensamentos confusos provenientes das recordações seletivas dos meus discípulos. Aqueles discípulos fizeram o melhor que eles puderam. Eles fizeram o melhor que eles compreenderam, mas ainda assim eram mentes que estavam cheias de impressões e julgamentos, aprenderam a partir de um mestre e reportam para a gente o que eles aprenderam através dos seus próprios filtros. Sim. Fora que tem todos os escribas que fizeram e escreviam, e as Bíblias republicadas e publicadas, tira daqui, tira dali, nananã. Isso aí realmente. Ele não está nem falando aqui das alterações posteriores. Eu acho que essas recordações seletivas, e seletivas está em negrito, eu acho que são isso. O seletivo eu entendo que aqui ele está falando seletivos dos próprios discípulos, né? Sim. Porque são o que os discípulos conseguem compreender. Mas desde a sua origem já não estava. Mesmo ele falando com os discípulos lá atrás também, né? Os discípulos estavam o tempo inteiro em conflito com as leis que eles seguiam, mesmo eles estando diante do Cristo. E quando Cristo foi para a cruz? Um não foi para o lado, eu não conheço, né? Entendeu? Por quê? Porque como que eles iam, né? Tipo, ainda mais viver em sociedade. Eles ainda época, se for pensar, ia contra o quê? Contra o mundo. Hoje as coisas ainda são mais leves, né? Você consegue ainda dizer que pensa diferente e nem por isso você é crucificado. Mas naquela época você seria crucificado, né? Literalmente. Eu, hein? Mais tarde, quando faltava ao cristianismo o efeito visual impactante dos deuses e deusas romanos, a religião cristã foi ornada com recursos teatrais convenientes para impressionar aqueles que o império eclesiástico de Roma desejava atrair para o seu cercado.
Posteriormente, esse império impôs às pessoas crédulas tributos monetários ainda mais injustos do que os impostos exigidos pelo secular Império Romano sobre as nações conquistadas. Nem mesmo César exigia pagamento para que as almas ganhassem a sua entrada no céu. Talvez você se pergunte por que sou tão explícito em minha repulsa ao judaísmo e ao cristianismo. É vital para o sucesso da distribuição de minha mensagem crística que as pessoas compreendam plenamente a verdadeira natureza das religiões que mantiveram a humanidade presa em suas garras até o século XX. Enquanto não se derem conta das bases míticas nas quais edificaram todas as suas convicções, será difícil para as pessoas se livrarem das suas crenças tão amadas. Por favor, entenda que, quando faço tais afirmações, me refiro à religião cristã, aos princípios da fé, ao dogma e à teologia. Não me refiro àquelas grandes almas espirituais que buscaram e continuam buscando a Deus e a verdade para além do dogma e das crenças. Muitas dessas pessoas têm recebido a minha inspiração em suas mentes e corações, mas têm medo de deixar suas preciosas crenças. Estão bloqueadas pelas práticas religiosas. É chegada a hora para que se desprendam delas e cresçam em espiritualidade e compreensão de sua verdadeira fonte do ser, e para que levem as suas congregações com elas. As igrejas cristãs de todas as denominações, digo, despertem! É chegada a hora de despertarem de um longo e artificial sono, em que a razão foi suprimida pelas tradições hipnóticas e emocionais. Estas foram transmitidas através dos séculos, por uma sucessão de pessoas reivindicando serem a autoridade mais elevada sobre tudo o que eu ensinei na Palestina. Não tenha medo das consequências se você examinar as suas crenças passadas e quiser limpá-las de seu pensamento. Desfaça-se das teias das ilusões e pense. Quando os pregadores cristãos aceitarem plenamente que eu, o Cristo, retornarei verdadeiramente para falar com as pessoas do mundo inteiro como um raio iluminado do Oriente ao Ocidente, e estiverem dispostos a ensinar a minha verdadeira mensagem em seus púlpitos, verão suas igrejas se encherem novamente de pessoas ansiosas por encontrar e estabelecer contato com a realidade, que os levará a viver em total harmonia com a verdade de seu ser. Por outro lado, vocês, pregadores da religião, que deliberada e egocentricamente continuarem a ensinar o dogma do cristianismo para manter as aparências e os seus salários, verão sua religião morrer de morte natural durante os próximos 30 anos e serão abandonados pelas suas congregações que já estão sentindo que as suas palavras são apenas palavras. Nelas não há vida espiritual. Vocês verão suas igrejas tomadas por aqueles que perceberam que eu mesmo, de fato, voltei à humanidade para mostrar o caminho para encontrar o reino dos céus e nele entrar. Sem som, sem som. Eu acho bonito porque é uma promessa que ele faz de novo, né? Abre o seu coração, você que tem uma igreja, que essas igrejas que ficarão cheias, mas se você não abrir seu coração e fizer as coisas só que tem que fazer, você vai gradualmente ver a morte natural. E também dá uma sensação de que a gente, nessa vida, nesse tempo, vai ver todo esse rolê acontecer, né? Já está vendo, né, na Né? realidade, eu acho. Já está vendo. É muito legal.
Uhum. Seguimos? Continua. Uhum. Mais um pouco. Também haverá aqueles cujas posições de autoridade estarão ameaçadas pelas cartas de Cristo, minhas cartas. Existirá uma oposição poderosa. Haverá calúnias de todo tipo, através de todos os meios de comunicação, por pessoas que não têm escrúpulos para provocar a ira do público e ganhar dinheiro com o sensacionalismo destrutivo e vingativo. Quero dizer que, quanto maior for o alvoroço mundial, maior será a velocidade com que minhas cartas alcançarão e convencerão aquelas pessoas que estão cansadas das antigas crenças e que, por fim, ouvirão a simples verdade do ser. Elas rapidamente responderão ao seu amor e ao chamado para que deixem os níveis inferiores da consciência humana e para que iniciem a sua ascensão rumo aos níveis espirituais mais elevados, onde começarão a experimentar o primeiro influxo de paz e contentamento interior. Haverá conflitos em toda a indústria do espetáculo, pois mais e mais pessoas reconhecerão e se voltarão contra a violência e a degradação com a qual toda a sua consciência mental, emocional e corporal tem sido alimentada por degenerados, obcecados pela ideia de fazer fortuna. Esses vampiros espirituais compreenderam a estranha fascinação pelo profano e pelo macabro de pessoas ignorantes, que vêm sendo enfraquecidas com a segurança, o conforto e o luxo do século XX, e que já não encontram nenhuma satisfação em si mesmas. Elas necessitam de excitação para estimular sua consciência esgotada. Se a vida das pessoas fosse verdadeiramente tão horrível como são aquelas mostradas nos programas de entretenimento a que elas assistem diariamente, dariam as costas às suas telas em busca de algo mais bonito e tranquilo para descansar seu sistema nervoso torturado. E se você refletisse com sinceridade sobre as condições atuais de sua vida, perceberia que estas já se transformaram em uma amedrontadora imagem e espelho do que a indústria do espetáculo deu a você nos últimos 50 anos. As pessoas vêm sendo alimentadas com os piores cenários possíveis pelo cinema, TV, livros e a mídia sensacionalista, e se queixam de que a sensação de segurança de que antes desfrutavam agora foi destruída. Vejo as pessoas na Terra atualmente protegidas por trás de cercas elétricas, muros altos, vigiadas por guarda-costas que traiçoeiramente assassinam as pessoas que estão sob seus cuidados. Vejo homens e mulheres que antes caminhavam sem medo à noite pelas ruas das cidades e pelas trilhas nos campos, agora se trancarem atrás de portas de segurança, temerosos dos mais desprezíveis e brutais ataques. Vejo povos traumatizados pelos seus próprios compatriotas. Vejo o genocídio, revoluções, bombardeios, assassinatos e matanças gratuitas de todo tipo. Os que são assassinados passam para suas próximas existência assim traumatizados pelo choque da morte inesperada. Eu os vejo e os auxilio, se eles são capazes de me ver e receber. Muitas e muitas pessoas estão longe de estar preparadas para passar a uma forma de existência mais elevada e, portanto, permanecem nas sombras até que se libertem através do renascimento. A vida na Terra transformou-se no inferno que vocês descrevem na televisão, nos cinemas e na literatura. Por quê? Por que a chamada cultura civilizada permite que a brutalidade, em todas as suas formas pervertidas, entre nos lares por meio de sua televisão, produzindo o estímulo, a excitação e a violência?
Vocês assim o quiseram, e agora o têm na sua forma mais real, em suas próprias experiências diárias. Ninguém está imune a estes males que vocês fizeram recair sobre vocês mesmos. Duro, né? Porque Bem aqui duro. ele está contando um fato Que, da vida, que nós criamos o que está acontecendo agora. porque nós somos co-criadores. Se a gente assiste muito filme de violência, se a gente ouve muitas histórias de estupro, a gente vai começar a achar que isso pode acontecer com a gente, e a gente se tranca de medo. E a gente começa a criar essas histórias. E Sim, depois a gente morre com uma dessas histórias, e na próxima vida a gente ainda traz o trauma dessas histórias. Oh my God! Exato. E ele chama até os caras da indústria de entretenimento de degenerados. E é isso mesmo, eles estão implantando isso na mente da população mundial desde quando? E aí ele fala, se vocês tiverem um mínimo de sabedoria, ao invés de vocês assistirem isso, esse tipo de coisa que acelera e que traz esse tipo de hormônio para o seu corpo, você vai procurar coisas mais calmas, Sim. que finalmente relaxem a sua mente. Olha o Eu acho que é por livre-arbítrio. esse motivo hoje que está tendo um movimento muito grande mundial assistindo os doramas, né? Que são filmes, uns dramas românticos da Coreia, Coreia do Sul. E são coisas assim, principalmente lá também tem os de guerra, os de joguinho, de um monte de coisa. Mas os doramas, que são os dramas românticos, eles estão com um público gigantesco mundialmente falando. Eu sou uma delas, sou eu fanática, também. porque mostra uma delicadeza, um cuidado, um amor, uma delicadeza com o trato com o outro, que o outro é importante, que o outro é sempre o outro, o outro, o outro. Então, quando mostra isso, eu chego a me emocionar, eu choro de ver, assim, como um casal se relaciona, por exemplo, um casal de namorado, como o namorado cuida da namorada, como o marido cuida da esposa e vice-versa. É tão lindo, tá tão distante da nossa realidade isso que É você fala, verdade. nossa, podia ter isso tão antes, né, para a gente estar já criando esse tipo de coisa, né? Pelo menos as pessoas que Não, assistem. eu passei por uma esses tempos atrás, foi muito engraçado, porque eu também, eu só assisto coisinha assim, né? Daí da Coreia, filminho, romance, principalmente romance. Ai, que delícia, né? Aí teve um tempo atrás que minha filha falou para mim e falou assim: Você acha que a vida é isso? Gente, eu tive que ficar assim, ó, quietinha, entendeu? Mas depois eu ria tanto, entendeu? Aí eu pensei, depois eu olhei para ela e falei assim: sabe de uma coisa? Sabe aquele comentário? Realmente, eu acho que a vida é isso. Exato. A É, minha vida é isso. é nessa vida aí que eu quero ficar, ó. É. Não É. é? Há muito tempo eu escolhi colocar um filtro cor-de-rosa na minha vida. Há muito tempo tem uma oração de São Francisco que quando a minha avó morreu, eu tinha 15 anos. Era a oração preferida da minha avó. Não sei se é de São Francisco, chama Oração do Amanhecer. E ela fala que eu vejo as pessoas com olhos de amor e que eu vejo se não bem em cada um. E aí eu tinha 15 anos, eu, adotei isso como método de vida. Coloquei o filtrão cor-de-rosa e eu só vejo amorosidade. E tá tudo bem. Então a minha vida é isso também. A minha É vida é andar escolha, né? na É rua a hora que eu quiser e me livre-arbítrio sentir mesmo, né? segura, Porque aí a gente é tida como fantasiosa. como fantasiosa. É o que escolhemos para viver, né? É, E ainda bem que temos essa liberdade para fazer isso. né? É, Liberdade com consciência. e antes não tinha, né? Mas É, compreender essa história da cocriação. Eu vou cocriar para minha vida aquilo que é um espelho do que está na minha mente. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa, um, um pivete, né, um menino, que eu espero o mal dele, em algum momento eu vou ser assaltada por ele, porque eu não vejo ele como o próprio Deus. Eu não vejo aquele irmão como o próprio Deus. Então, ficar atenta no orar e vigiar, estou caminhando na rua, senti medo de uma pessoa, a pessoa passou. As características físicas dessa pessoa, ele é branco, ele é preto, o que que ele me relembra, qual é a memória que eu tenho lá atrás, que eu ainda não tenho muita consciência.
Vamos fazer essas limpezas. Eu estou projetando nesse irmão que acabou de passar coisas que estão em mim. E assim a gente vai limpando e amando, até que você possa ver outras pessoas com as mesmas características físicas e não sentir o mesmo medo. Assim você não vai estar cocriando situações futuras nas quais você manifeste esse medo vire realidade, que confirma a sua teoria, né? Porque Uhum. somos co-criadores, um medo lá atrás vira realidade depois e confirma a teoria de que aquele menino era bandido. E aí É, Por isso que temos que ter consciência, né? Porque é aprender sobre as leis da existência, compreender como co-criamos. Primeiro vem uma sensação, uma ideia, depois aquela ideia vai se materializando até que vira uma realidade. Exato. Você se espanta que eu, o Cristo, tenha vindo neste tempo para explicar o que você tem feito consigo mesmo? Como seria possível para alguma encarnação espiritual do amor permanecer alheia a tal agonia do espírito e deixar de prestar ajuda quando a ajuda é possível? Como já disse antes, não estou sozinho em meu trabalho. Enquanto falo por meio destas cartas, eu falo por todos os mestres. Cada mestre está auxiliando aqueles que seguem seus ensinamentos na Terra. Cada mestre está chamando seus seguidores para que leiam, prestem atenção, rezem com o fim de poder absorver a verdade que existem nestas páginas. Forcem-se para purificar seus pensamentos e ações e se transformem na personificação do amor para todos. Ai, que lindo, né? Se transformar na personificação do amor para todos. Uhum. Que missão bonita essa. Estas cartas desencadearão um tempo de mudanças. Amém. Quando, quando as pessoas despertarem verdadeiramente para o que tem sido feito com as suas consequências em todo o mundo, pelos magnatas ambiciosos, inescrupulosos e degenerados, elas sentirão muita raiva. O público começará a reconhecer as formas insidiosas e distorcidas pelas quais vem sendo seduzido para que caia nas redes da abominação. E Mas, eu, gente, se a gente ficar com raiva, a gente não vai estar sendo a personificação do amor para todos. Compreender, sentir raiva e deixar passar. Uhum. Deixar a raiva ir. E eu, o Cristo, devo dizer que quando isso acontecer, você não achará a palavra abominação adequada e fora de moda. Antiquado. Antiquada e fora de moda. Você perceberá claramente a diferença entre as formas, palavras de consciência vivificantes e os padrões de consciência destrutivos. Você irá se rebelar e nacionalmente chamará as formas de consciência destrutiva de abominações. Os pais, verdadeiramente amorosos e conscientes, elevarão sua voz particularmente contra a forma atual de entretenimento e impedirão que seus filhos continuem assistindo à decadência da linguagem desagradável e emotiva, à violência desenfreada, o sexo promíscuo e emocionalmente superficial. Tudo isso que é atualmente oferecido nas telas, nos livros e em outros meios de comunicação. A sua sociedade está repleta dessas criações de consciência baixa e desprezíveis, que são transferidas para as vidas e atitudes humanas. Eu acho bonito que ele muitas vezes vai dando conselhos para os pais ao longo das cartas. Ler essas cartas muitas vezes me fazem repetir e falar: ai, será que eu estou caminhando nesse caminho, né? Ou que bom esse toque de Cristo, eu posso mudar tal coisa. E aqui eu gostaria de ter guiança do divino para que eu saiba levar os nossos filhos para esse caminho mais amoroso, né? Amados, vamos terminar por aqui? vamos. Vamos. Então, até a próxima semana. Até. Abençoe a todos Beijo. vocês. Um beijo. Beijos. Tchau.
É.